Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando agora, já se inscreve aí embaixo pra gente bater a meta de 105 mil inscritos. Deixa o seu like e vamos pra cima. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo, né? Hoje, dia 28 de março, quase finalizando o mês, né? A gente vai entrar nesse fim de semana aí já para finalizar o mês de março. Iniciamos aí na segunda-feira o mês de abril, mês de Sul-Americana, mês de Campeonato Brasileiro e muitas outras novidades sobre o nosso Coringão, certo? Ontem tivemos aí a vitória no amistoso, temos novidades do mercado da bola e muito mais para o torcedor corintiano. Então peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, já queria apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, tá? Tem um link aqui na descrição, tem o telefone no banner também. Vocês entram em contato com a Mais Ágil, falam, ó, vim pelo John do Timão, quero antecipar o valor do meu FGTS, né? Para aproveitar aí, quero fazer uma viagem, ou dar entrada num carro, numa casa, pagar alguma conta, não importa qual seja a sua necessidade, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, certo? Então aproveitem e vamos para cima, família. Bom, antes de comentar aqui sobre o amistoso e tudo mais, o John essa semana estava viajando, né? Estava em Minas Gerais, voltei e tudo mais. Tivemos alguns problemas aí com horários dos vídeos, né? Teve um dia aí, no dia que eu tava voltando, né, para São Paulo, eu demorei bastante para postar porque eu estava na estrada e tudo mais, mas a gente tá se regularizando, tá voltando aí ao normal para voltar a postar meio-dia. Certo, família? Então, vamos aí devagarinho, tudo vai se encaixando, vai voltando ao normal e a gente segue com as novidades. Bom, ontem tivemos aí o amistoso entre Londrina e Corinthians no estádio Olímpico Regional de Cascavel, certo? Um amistoso de preparação para a retomada da temporada, para a estreia na Sul-Americana, para a estreia no Campeonato Brasileiro, para a sequência da Copa do Brasil. Existia uma expectativa muito grande do torcedor corintiano por conta do tempo que ficamos treinando. Tivemos tempo de preparação, um planejamento e tudo mais. O Corinthians venceu por 3-0, certo? Mas aqui eu quero fazer uma diferenciação grande. Quem assistiu os 90 minutos não está satisfeito com o desempenho do Corinthians, tá? O torcedor que viu o jogo inteiro não tá feliz, não tá satisfeito, certo? Mesmo o Corinthians tendo vencido por 3-0. E aí eu vou explicar os motivos, tá? Aí vou explicar os motivos. Antes, queria só comentar sobre o estado do gramado da partida de ontem. Vergonhoso. Vergonhoso. O Corinthians aceitou tirar o jogo de Londrina e colocar o jogo em Cascavel. O Londrina aceitou também. Será que ninguém foi lá olhar como que estava o gramado? Só aceitaram? Porque já existia aí um interesse, né, de que o Corinthians mandasse um jogo em Cascavel e tudo mais. Não sei se algum empresário, alguém da região, queria que tivesse o jogo do Corinthians lá. Teve. Mas não olharam o gramado antes? Meu Deus do céu, o gramado tava horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas enfim, fora o gramado. Corinthians entrou em campo com o time titular, certo? Cássio, Fagner, Kaká, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. E aí vou falar para vocês. O primeiro tempo, o Corinthians criou uma grande chance, foi com o Rodrigo Garro, né? Uma jogada, a bola vem no Pedro Raul, ele escora. Rodrigo Garro domina no peito, finaliza, ela pega no travessão, pinga e sai. A bola não entrou, né? Mas foi a grande chance do Corinthians no primeiro tempo e a única chance do Corinthians no primeiro tempo. Criamos uma outra situação, né? O Kaká cabeçou uma bola para fora, mas assim, nada demais, nada nem perto. A única grande chance do primeiro tempo foi essa. E aí o Londrina incomodou a equipe do Corinthians, principalmente ali pelo lado esquerdo da nossa defesa, né, o lado do Hugo e do Gustavo Henrique. E o Corinthians
até uns 30 do primeiro tempo, demorou a engrenar no jogo. Depois dos 30, o Corinthians ficou muito tempo com a bola, rodando, mas não criava chances. O time estava lento, o time estava sem criatividade. Por isso que eu falo para vocês, o torcedor que assistiu o jogo completo não está satisfeito, principalmente com o time titular. Principalmente com isso. Aí vamos para o segundo tempo. A única mudança no intervalo foi a entrada do Carlos Miguel, né, no lugar do Cássio, trocou o goleiro. Com 6 minutos, temos um lance envolvendo o Fagner, certo? Envolvendo o Fagner e o atacante Thiago Teles. O Fagner fez uma falta por trás, na minha opinião, sem necessidade, mas uma falta para cartão amarelo. O jogador do Londrina já havia tocado a bola, o Fagner vem dar o rapa. O jogador do Londrina cai, levanta, vai e empurra o Fagner. Se o Fagner é um cara que está concentrado, que está além do jogo, ele tomou um empurrão, caiu, bota a mão no rosto, fica no chão, não tem VAR, não tem nada. O que o árbitro vai fazer? Vai dar o amarelo pro Fagner pela falta, vai dar o vermelho pro Thiago Teles. O que o Fagner fez? Tomou um empurrão, caiu, já levantou e quis empurrar de volta, quis entrar na confusão. O árbitro veio e falou, peraí, são vocês dois aqui que querem confusão? Então beleza, vermelho, vermelho. Tchau, resolveu. Tem necessidade do Fagner, com 34 ou 35 anos, ser expulso com 5 minutos do segundo tempo, num amistoso contra o Londrina? Não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade. Faltou experiência, faltou cabeça fria, faltou discernimento para ele ali, de ler a jogada, e saber tirar uma vantagem daquilo. Não soube. Prejudicou o Corinthians. Mas ficou um a menos para um lado, para o outro. Aos 23 do segundo tempo, Londrina teve outro jogador expulso, né? O volante Martin tomou o segundo amarelo, foi expulso. Aí ficou um jogo de 10 contra 9. O Corinthians foi fazendo diversas mudanças, né? Inclusive mudou todo mundo, né? Quem começou o jogo não terminou o jogo, né? Já vou até passar aqui todas as substituições. Ó, o Carlos Miguel entrou no lugar do Cássio, Fagner foi expulso, aí o Kaká deu lugar pro João Pedro, o Gustavo Henrique saiu para a entrada do Raul Gustavo, o Hugo saiu para a entrada do Matheus Bidu, Ranieri saiu para a entrada do Matheus França, o Garro deu lugar pro Guilherme Biro, Breno Bidon pro Paulinho, o Yuri Alberto pro Giovani, Pedro Raul pro Romero e o Wesley pro Pedro Henrique. Né? Nosso time foi fazendo substituições nas paradas, trocava 2, 3, beleza. E aí o Corinthians abre o placar aos 35 do segundo tempo. Então até os 35 do segundo tempo, tava um jogo morno, um jogo toda hora com falta, um jogo pegado, só que um jogo feio de se assistir. Bem feio mesmo. Bem feio mesmo. Tá? Por isso que eu falei para vocês sobre a questão de atuação, de expectativa que a gente tinha, de que o time chegasse, estivesse entrosado, estivesse bem, estivesse confiante. Não estava. Certo? A gente cria o primeiro gol, uma jogada aérea, né? A zaga do Londrina afastou, caiu no Pedro Henrique. O que ele fez? Bateu no gol. Coisa que o time do Corinthians não tinha feito. Ele chutou no gol. O goleiro deu rebote, o Romero estava lá para conferir, fez o gol. 1-0. 1-0. 5 minutos depois, vem uma jogada do Matheus Bidu, faz o cruzamento, acha o Matheus França, ele só escora pro Romero. Romero ameaça que vai chutar com a direita, puxa para a esquerda e bate colocado no ângulo. Um golaço. Golaço do Romero. 2-0, tá? 2-0 numa jogada do Matheus Bidu pro Matheus França. Os dois entraram muito bem, fora o Romero, né, que entrou e fez 2 gols. Certo? E aí, no finzinho, praticamente no último lance, né? Um passe do Matheus Bidu, pô, parecendo o Rodrigo Garro, Renato Augusto. Parecendo aí meia armador gênio.
num passe no facão, né, pro Giovani, que fez uma movimentação bacana também, né? Sai da marcação do lateral, entra nas costas da zaga. Matheus Bidu achou o passe. O árbitro fez um corta-luz, né? Giovani saiu cara a cara e fez o 3-0 pro Corinthians. Então assim, o Corinthians resolveu o jogo dos 35 do segundo pra frente. 2 gols do Romero e 1 do Giovani. Certo? Então por isso que eu falo, no momento que o jogo já estava com 10 jogadores pro Corinthians, 9 pro Londrina, a gente trocou o time inteiro. Não dá para fazer uma grande avaliação sobre esse placar. Não dá para ditar regra para isso, para aquilo. O que a gente tem é um primeiro tempo, 11 contra 11, o time titular do Corinthians, que a gente criou uma grande oportunidade, né, finalizou no travessão, e o time ficou amarrado. Tá? Então assim, parabéns para a equipe pela vitória, né, os 3-0, é um resultado aí importante, só que não convenceu, a atuação da nossa equipe não convenceu para o tempo, né, para o tempo que tivemos aí de preparação para essa partida. Mas, semana que vem é o jogo que vale, né? Ontem era só um amistoso, semana que vem é a estreia na Sul-Americana. E eu quero saber a opinião do torcedor, o que acharam aí da partida de ontem entre Corinthians e Londrina. E aí eu queria destacar alguns jogadores, tá, que entraram no segundo tempo. Matheus Bidu jogou muito. Matheus França jogou muito. Guilherme Biro entrou muito bem. O Paulinho dominou o meio-campo. O Romero fez o gol, né? Fez 2 gols no caso. Giovani entrou pouco tempo, mas também fez o gol dele. E o Pedro Henrique foi um cara muito participativo. Então assim, do meio pra frente, né? Inclusive os laterais que entraram no segundo tempo foram muito bem, tá? Se destacaram. E aí entra aquilo, tiveram espaço para jogar, 10 contra 9, são muitas questões. Mas os jogadores aproveitaram aí essa oportunidade e eu quero a opinião do torcedor. Bom, família, agora seguindo com algumas novidades, tá? O Santos ontem jogou na Neoquímica Arena, venceu o Bragantino por 3-1, classificou aí para a final do Paulistão. E a situação é a seguinte, o presidente do Santos quer jogar a final do Paulista na cidade de São Paulo. Ele não quer jogar na cidade de Santos, não quer jogar na Baixada. E aí, o São Paulo já avisou que o Morumbi não está disponível. O presidente do Santos agora quer jogar a final dentro da arena. E aí temos alguns pontos. Hoje tem Palmeiras e Novo Horizontino, né? A outra semifinal. Se o Palmeiras classificar, o Palmeiras é o líder geral. E aí o segundo jogo da final é na casa do Palmeiras. Se o Novo Horizontino classificar, o Santos é o líder geral. E aí o segundo jogo seria na casa do Santos, com o mando do Santos. E aí poderia acontecer na Neoquímica Arena. A decisão vai sair amanhã, né? Depois aí da definição do adversário e tudo mais. E a gente segue acompanhando. E eu quero saber a opinião de vocês. Eu particularmente, não emprestaria a Neoquímica Arena para a final do Paulistão. Mas eu quero saber a opinião do torcedor que me acompanha. Bom, família, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Ontem tivemos aí uma entrevista do Fabinho Soldado para a ESPN, né, que estava cobrindo a partida de ontem do Corinthians, e perguntaram sobre contratações, sobre a janela de abril e tudo mais, certo? E o Fabinho disse o seguinte: nós temos essa oportunidade, todos os clubes têm em relação à janela de transferências de abril. Claro que vamos estar atentos a alguma outra situação contratual, mas na verdade é bem difícil, as equipes já estão com seus elencos quase 100% prontos e sobram poucas oportunidades. Mas pode ser que de repente surja alguma conversa com um clube amigo, com outro clube que queira fazer alguma troca. Essas são as possibilidades, todos os clubes estão abertos a isso. Realmente o elenco está praticamente pronto, a gente sempre deixa um espaço para uma coisa ou outra, porque o futebol é muito dinâmico, certo? Então assim, ele valorizou o elenco, né, que eles montaram e tudo mais, mas deixou ali uma porta aberta para alguma oportunidade de negócio, certo? E a primeira informação que temos é sobre o Iago, meio-campista do Nova Iguaçu, né? O John já falou dele aqui anteriormente, um jogador de 22 anos, pertence ao Fluminense, né? Cria da base do Fluminense, mas está jogando no Nova Iguaçu, está emprestado aí ao Nova Iguaçu até setembro, né? Que é quando termina o Brasileirão da Série D.
Só que o Nova Iguaçu fez uma excelente campanha no Campeonato Carioca. Foi pro mata-mata. Caiu Fla-Flu de um lado, do outro lado Vasco e Nova Iguaçu, eles eliminaram o Vasco. Final agora é Flamengo e Nova Iguaçu. Certo? Então, um time que se destacou no Campeonato Carioca, chegou na final. O Iago tem aí 3 gols e 3 assistências, né, em 12 partidas. E é um cara que vem se destacando pela equipe do Nova Iguaçu. Qual que é a questão? O Iago já tem 22 anos, é cria da base do Flu e não se destacou no Fluminense. Por isso que o Corinthians vem fazendo essa avaliação. Um jogador que teve oportunidades no Fluminense, não deslanchou. Quando veio para o Nova Iguaçu, foi muito bem. Né? Vem sendo destaque, um dos destaques da equipe do Nova Iguaçu. Então o Corinthians está de olho, né? Está observando, fazendo a avaliação, mas ainda não tomou uma decisão sobre o atleta Iago. É um cara que está no radar do clube, tem um interesse e tudo mais, mas existe essa dúvida, né? O pessoal até coloca, será que falta um pouco de personalidade, essa coragem dele para jogar num time grande, ou é o jogador que não se destacou no Flu, mas se destacou no Nova Iguaçu, certo? Por isso, essa avaliação sobre o atleta, e eu quero saber a opinião de vocês, família. O segundo nome que apareceu, tá, é o do volante Kaique, da equipe do Juventude, certo? É um jogador que teve uma carreira formada nos clubes do interior de São Paulo, certo? Ele surge da base da Portuguesa, né, aqui da capital, mas aí teve passagens pela Ferroviária, né, de Araraquara, pelo Água Santa, pelo Sertãozinho e pelo Ituano. E na última temporada ele esteve no Ceará jogando a Série B. O Juventude subiu para a Série A, certo? O Kaique foi contratado, tem contrato até o fim do ano com o Juventude. O técnico lá era o Thiago Carpini, ele que pediu ele montou o elenco do Juventude, né? Tava montando o elenco do Juventude. E aí o Dorival Júnior foi contratado pela CBF, né? Para comandar a seleção brasileira. O São Paulo foi e trouxe o Carpini. Então o Carpini montou o elenco lá no Juventude e veio para o São Paulo, certo? E aí o Carpini indicou o volante Kaique para o São Paulo. Só que o São Paulo não está tão interessado assim, certo? O Corinthians está interessado, informação aí do pessoal do All Sport, e pode abrir a negociação com o atleta. Um ponto que me chamou a atenção é a idade do jogador. O jogador já tem 28 anos, certo? Já falei a carreira dele, né, os clubes que ele passou e tudo mais. E hoje o Corinthians está de olho no atleta, certo? É um jogador que vem se destacando também no Campeonato Gaúcho, né? O Juventude foi para a final, eliminou o Internacional. Até comentei aí sobre o pênalti do Robert Renan e tudo mais, tá? Então, assim, existe o interesse no Iago, mas menor, né? Um interesse menor, estão avaliando. E existe um interesse forte no volante Kaique, da equipe do Juventude, certo? O São Paulo está interessado, na verdade foi uma indicação do Carpini, mas não abriu negociação. O Grêmio está de olho também, né? Por ser um destaque do Campeonato Gaúcho, mas não abriram negociação também, certo? Então, assim, temos 2 clubes de olho, Grêmio e São Paulo, e o Corinthians muito interessado na contratação do volante Kaique, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Família, ontem no Donos da Bola, o Neto falou o seguinte: vou falar o nome de 2 jogadores que o Corinthians quer contratar. Só que ele não falou o nome de 2, tá? Só pra já dar um spoiler pra você aí, só pra já explicar. Ele falou, ó, um volante bom e outro meia bom. Nisso eu pensei, será que é o volante Kaique do Juventude e o meia seria o Iago do Nova Iguaçu? Aí ele falou, ó, os 2 são bons, um joga no estado do Paraná, o outro no estado de São Paulo. Um joga no interior, outro em Curitiba. Ou seja, seria um jogador que disputou o Paulistão, provavelmente por algum time aí da primeira divisão Paulistão, mas é um clube do interior, e outro jogador que está em Curitiba.
Poderia ser no próprio Coxa, né? No Atlético Paranaense. O Iago não joga nem no interior de São Paulo, nem em Curitiba. O Kaique também não. O Kaique tá lá no Rio Grande do Sul. O Iago tá aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, trouxe aqui a informação sobre o interesse no Iago e o grande interesse no volante Kaique do Juventude. Isso é informação, tá confirmado, informação aqui. E o Neto trouxe que o Corinthians está de olho em 2 jogadores, negocia com 2 jogadores, um volante e um meia. Um joga no interior do estado de São Paulo, outro na cidade de Curitiba. E aí a pergunta que fica é, quem são esses jogadores? Eu vi muita especulação, pessoal falando sobre o volante Christian, do Atlético Paranaense, falaram do Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, muitos nomes, mas isso são só chutes, são só suposições. Não temos a confirmação desses nomes, mas eu quero saber qual que é o palpite de vocês, quem vocês acham que o Corinthians está negociando aí esse volante, né, e esse meia, segundo o craque Neto, e comentem aí, tá? Eu particularmente não sei quem são esses jogadores, pesquisei, procurei, fui atrás, mas não consegui, tá? E quero a opinião do torcedor. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!